vamos começar o programa com boas notícias diretamente do hospital. E a primeira quem dá é o amado amigo Rodrigo Constantino. Fala, turma do Bradock. Passando aqui só para dar uma atualização do meu estado de saúde. Na sexta-feira, como muitos sabem, eu recebi a transfusão de sangue das células-tronco da doadora. Foram mais de 3 horas, né, nessa operação. Você toma muita químio antes para preparar o organismo e imunossupressor. Isso te deixa com vários efeitos colaterais, náusea, fadiga e por aí vai. Mas tudo dentro do planejado, tudo dentro do esperado. Eu estou me recuperando bem. A fase mais delicada é por agora, né, que a imunidade está no limbo e você tem riscos de infecção, tem que tomar muito cuidado, ficar mais isolado. Então, tudo isso é preciso enfrentar, mas eu estou enfrentando bem. Estou conseguindo me alimentar, por exemplo, o enjoo está suportável e tomar os cuidados devidos, né, porque é como um bebê recém-nascido. Você não pode vacilar, porque qualquer virose pode ser muito drástica. E, então, esses são os cuidados daqui para frente. Essa semana, os números de célula branca foram lá para baixo, né? Então, é uma semana que tem que tomar um pouco mais de cuidado mesmo. Mas a expectativa é de que em torno de 2 semanas tem a tal da pega, que é quando as células-tronco da doadora assumem o comando, digamos assim, da minha própria medula. A gente quer evitar nesse período uma guerra civil, que o meu organismo encare essas células como inimigas e vice-versa. Por isso o imunossupressor é importante. E à medida que tem a pega, aí na minha própria medula começa a ter produção, então, das células de defesa já por meio da doadora. É uma coisa fantástica, você até pergunta, né, como é que pode o sujeito não acreditar em Deus. Ele tem que ser um crente muito impressionante para achar que você faz essa infusão de sangue com células-tronco, ela sabe para onde tem que ir no corpo e o que tem que fazer. E de lá ela começa a comandar o show, que é exatamente a nossa expectativa e esperança. Então é um processo realmente fantástico. A gente agradece muitíssimo ao conhecimento dos cientistas, dos médicos, mas acima de tudo, a gente coloca o nosso destino nas mãos do médico dos médicos. Porque acreditar que isso tudo é acaso, isso exige um grau de fé cega que talvez eu não tenha, né? Então é isso, estou bem, tá? Estou firme e forte aqui, lidando com a situação da melhor forma possível. Quero agradecer muitíssimo a todos vocês pela preocupação, pelo carinho, pelo apoio, pelas orações. E já, espero eu, voltar de volta fazendo os programas do Bradock ao vivo com todos vocês. Valeu, turma! Que notícia maravilhosa, Constantino! E o Bradock Show vai mandando para você mais informação relevante, mais análise precisa. E agora uma polêmica. O Supremo Tribunal Federal precisa de um escudo? Vamos botar um escudo para proteger? Será que precisa? Pois é, a reportagem do Estadão revelou que ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram, sob anonimato, sempre sob anonimato, que o inquérito das fake news virou um escudo de proteção da Suprema Corte. A investigação aberta em 2019, sem o aval do Ministério Público Federal, foi prorrogada até junho, mas deve ser mantida indefinidamente sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Magistrados afirmaram que os ataques não terminaram e que o STF precisa de um botão de segurança permanente para se proteger. A confissão levanta questionamentos sobre o uso político do inquérito do fim do mundo, assim batizado por Marco Aurélio de Mello, que vem sendo criticado por ala do Congresso e integrantes do Judiciário que alertam para abusos do chamado ativismo judicial. A investigação segue ligada à ação penal contra Bolsonaro e outros envolvidos na alegada tentativa de golpe do 8 de janeiro. E também faz parte das negociações entre o Congresso e o STF por uma possível flexibilização das penas no 8 de janeiro. A admissão dos ministros escancara a transformação do inquérito em mecanismo de autoproteção do Supremo, um uso que inquéritos não deveriam ter, ainda mais numa democracia. Mas, Ricardo Salles, estamos numa democracia? Seu som, Salles? Desculpe. Eu fui calado aqui na democracia.
Mas o fato é o seguinte: democracia não é simplesmente você ir a cada 2 anos numa urna, independentemente de confiar nela ou não, você não ir a cada 2 anos num pleito eleitoral e colocar o seu voto. Isso não é, a democracia não se resume a isso. A democracia, ela envolve, sobretudo, o oferecimento de condições para que todas as opiniões diferentes dentro de um país, de um estado, de um município, todas as correntes ideológicas, todas as correntes partidárias, tenham condições isonômicas de defender os seus pontos de vista. Quando você, por outro lado, tem o sistema, as instituições, sobretudo o judiciário, trabalhando para que um determinado grupo, que nesse momento da história do Brasil é a direita, não tenha voz, que as pessoas se sintam tolhidas na sua capacidade de defender o que pensam, impedidas de exercer, muitas vezes, a plenitude das suas funções, inclusive públicas, que é o que nós falávamos há pouco, que é o direito e o dever até de falar, de defender, de se posicionar dos parlamentares e dos políticos em geral. Então, tudo isso, aí você tem os processos judiciais inerentes a esse movimento de calar e de certa forma, você isolar a direita. Né? Você há claramente um movimento orquestrado, coordenado, para enfraquecer a direita, calar a direita e fazer com que ela fique num ostracismo dentro da sociedade brasileira. Ora, na medida em que todos esses instrumentos deixam de estar disponíveis para que a direita os utilize, desde a liberdade de expressão, o devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, o direito a concorrer às eleições em condições de igualdade, imparcialidade, você subverte o que é a ordem democrática. Então não adianta se esconder atrás de um elemento quase que supérfluo, quer dizer, não, nós temos eleições. Tá bom, a Venezuela também fez eleição. E aí? A Venezuela fez eleição e o Chávez fraudou a eleição contra aquela senhora, a Corina, né? E ficou por isso mesmo. Então, o fato de você ter eleições formais não é justificativa, não é explicação para que vamos dizer, equilibre todas essas fragilidades que eu acabei de me referir aqui. Assustador. Fabiana Barroso, é bom a gente sempre lembrar que esse inquérito do fim do mundo, batizado assim pelo Marco Aurélio de Mello, foi instituído pelo ministro José Dias Toffoli quando ele presidia o Supremo Tribunal Federal. Esse caso merece um ai, ai, ai eterno, né? É pouco. Primeiro, eu quero até assim, enaltecer essa visão aqui do Salles a respeito das eleições. A gente não vê político falando disso, dou graças a Deus, porque eu me implico que político só fala de eleição. Então, a gente ainda tem 2025, nós estamos no o mês de maio, começa amanhã, 5º mês, e 2026 inteirinho, gente. Eu, sinceramente, primeiro, não sei se a gente vai sobreviver a esses desmandos e também não sei o que esperam, né, se as coisas no judiciário continuarem do jeito que estão. Vamos lembrar que as eleições, eu não falo de urna eletrônica, mas estou falando de processo eleitoral, foram decididas ali com um peso muito diferente, né, pelo TSE. Mas falando aqui da reportagem especificamente do Estadão, eu acho que essas notícias plantadas a jornalistas é para despistar o verdadeiro problema. Isso não é o escudo do Supremo. Faz 6 anos que esses inquéritos estão completamente sigilosos ou cometendo uma série de nulidades, de abuso de autoridade, de até tortura. Vamos lembrar aqui que o desembargador Sebastião Coelho falou em mais de uma oportunidade, e eu corroboro com a ideia dele, principalmente na questão de tortura psicológica, né? Isso está lá declarado, gente, a gente já tem legislação para isso. Então, o que eu vejo? Eu vejo que não é um escudo. Se eles começarem a dar a transparência que também preconiza a nossa legislação, nosso ordenamento jurídico, nós vamos descobrir coisas que, assim, né, vai assustar até a pessoa mais ruim da Terra. Então, eles precisam dessa manutenção aí, desses inquéritos ilegais, de alguma forma, para não vir à tona das barbaridades que foram cometidas. Nós tivemos hoje pedacinhos sobre isso com aquela audiência pública, que nós vamos abordar ainda em relação ao Tagliaferro, que trabalhou com o ministro Alexandre de Moraes, não foi ali, mas foi o Verdevaldo, foi outros jornalistas, e ali o que foi falado já é o bastante, não trouxe nada de novo. Mas o que nós já sabemos, o que foi feito, a pescaria probatória, a ausência de notificação genuína, né, foi tudo feito, gente. Ali são coisas para deixar qualquer um escandalizado.
O Senado não é que está sendo omisso, o Senado agora já está sendo partícipe. Ele está participando de algo no Brasil que eu não sei se a gente tem um ponto de retorno, de verdade. Né? Quando eu falo em ativismo judicial, isso é coisa de militante aí, de jornaleco. A gente já passou do ativismo judicial, nós estamos em uma juristocracia. Vocês duvidam? Vocês acham razoável essa cena do Sóstenes falando ali, todo mundo ao lado, só para chacoalhar a cabeça e falar, realmente é um absurdo. Não, ele não deveria ter assinado. Não deveria ter assinado algo que seja ilegal, algo que venha contido de constrangimento ilegal do maior líder, do maior partido. O que é isso, gente? Né? A gente tem uma outra declaração aqui do presidente da OAB, o Beto Simonetti, dando uma série de autorizações, uma série de orientações para os advogados, que já está na lei, para com essa palhaçada. Se quer fazer valer, tem que decretar que aquela audiência onde os advogados não puderam usar o instrumento de trabalho tinha que ser nula de pleno direito. E não falar, eu vou recorrer a órgãos internacionais. É o presidente da OAB. A gente está falando aqui também de um dos líderes do partido, do PL. O que é isso, gente? Está fazendo nada ilegal, não. Está fazendo política. Então, estão criminalizando a política e também estão criminalizando, isso já faz 6 anos, a própria advocacia. E a gente segue no Bradock Show agora com o irmão de Lula envolvido no escândalo do INSS, revelando a estratégia verdadeira do Partido dos Trabalhadores. É brincadeira? Não, é brincanagem. José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, acho que não é freio de nada, revelou à revista Fórum que o PT infiltrou militantes em instituições públicas para chegar ao poder. Oh, que novidade, Frei Chico! Ele disse, se não fizer isso, não vai mudar. Palavras do irmão de Lula, que ocupa o cargo de vice-presidente de algo que é uma aberração. Sindicato Nacional de Aposentados. Não, fala sério. Sindicato Nacional de Aposentados. Sindicato é de trabalhador. Aposentado já trabalhou. Não tinha que ter sindicato para isso. É mais uma jabuticaba tupiniquim. A entidade está no centro do escândalo dos descontos indevidos de aposentados de INSS, investigado pela operação Sem Desconto da Polícia Federal. O irmão do presidente disse que o partido emplacou juízes, promotores, procuradores e militantes durante os mandatos petistas. Frei Chico também declarou que defende a extinção das Forças Armadas do Brasil, classificando os militares como altamente conservadores, estúpidos e ignorantes. Rafael Satier. Só os melancias que vão concordar com essa tese do Chico, né? Dá até medo de chamá-lo de Frei Chico, né? Porque, sei lá, parece que você está, de certa forma, fazendo uma alusão a algum sacerdote ou alguma autoridade eclesiástica, e seria realmente muito ruim para as nossas autoridades eclesiásticas da nossa nação. Olha, mais do mesmo, né? Não mais do mesmo da pauta, mas mais do mesmo desse governo, que é um governo corrupto, formado por ex-quadrilheiros ou quadrilheiros e aqueles que voltaram à cena do crime. Palavras essa não do Rafael Satier, palavras essa do atual vice-presidente da República, senhor Geraldo Alckmin, do PSB, que durante muito tempo se colocou contra o governo Lula, né? Obviamente e evidentemente que se trata do teatro das tesouras, nunca foram contra uns aos outros, e agora está revelado para todo o Brasil que sempre foram lados, foram do mesmo lado e faces da mesma moeda. Olha, sindicato, né? Sindicato Nacional dos Aposentados já é uma situação complexa, né? Se é sindicato, tem que estar trabalhando. Dos aposentados, são como se não bastasse a contribuição obrigatória sindical dessas pessoas ao longo de toda a sua vida. E agora, depois que se aposentam, também fazerem contribuições e tais contribuições serem desviadas, e isso que está acontecendo com o INSS e tantas outras coisas, olha, é inadmissível. É inadmissível se tivéssemos num governo de austeridade, de compromisso e seriedade com o erário público e com as políticas econômicas brasileiras. Infelizmente, a gente vive num governo com altas taxas de endividamento, ministérios para rachar e distribuir as demandas de poder solicitadas pelos partidos políticos para manter uma base de governo, uma base eleitoral e a famosa governabilidade. A gente percebe um governo que não tem compromisso nenhum com a economia, isso já era fato, já era esperado desde o início do processo eleitoral, e agora a gente vê essas jabuticabas e esses escândalos de corrupção vindo à tona. A contribuição sindical obrigatória já era de se esperar que isso acontecesse,
Já era de se esperar os desvios, já era de se esperar os desmandos e, evidentemente, a falta de credibilidade dessas instituições. No que diz respeito ao governo Lula, essa notícia é uma notícia que, se quiséssemos, de fato, noticiar diariamente, faltaria pauta e tempo para noticiarmos, porque toda hora, todos os dias, você tem um caso de corrupção, um caso de desvio de verba pública, um caso de desvio de desrespeito com o erário, como cidadão brasileiro, o contribuinte, né? Na verdade, não o contribuinte, mas aquele que é obrigado a pagar, por isso que o nome é imposto, se fosse contribuição seria de forma voluntária. Serrão, lamentavelmente, esse é o estado do nosso país e é daí para pior, infelizmente. Há algumas pessoas que olham para mim e perguntam, já não está na hora de ir para a rua pedir impeachment? Sou muito contra isso. Eu sei que existem pessoas sofrendo na atual conjuntura, famílias sofrendo na atual conjuntura com as políticas econômicas brasileiras, mas acredito que o melhor cenário é deixar sangrar até o final, para que as pessoas vejam e entendam de uma vez por todas que socialista, comunista, corrupto coordenando e governando esse país não tem resultado diferente a não ser a pobreza, a miséria e a corrupção. Repasses do INSS ao sindicato comandado pelo irmão de Lula, Frei Chico, dispararam 564% em 5 anos, saltando de 23,3 milhões em 2020 para 154,7 milhões em 2024. Investigação da Polícia Federal identificou Antônio Carlos, o careca do INSS, como principal facilitador de esquema que desviou 6,3 bilhões através de descontos indevidos de aposentados e pensionistas nos benefícios. O deputado Coronel Crisóstomo conseguiu 184 assinaturas necessárias para instalar a CPI do roubo dos aposentados durante a audiência com o ministro Carlos Lupe. Os dados oficiais estão revelando que 96% das mensalidades descontadas em 2024 não foram autorizadas pelos beneficiários. O Tribunal de Contas da União, através do ministro Haroldo Cedrais, adiou 5 vezes o julgamento de recursos apresentados por essas entidades acusadas. Ou seja, André Marcília, tem todo um conluio da burocracia da máquina pública federal com essa roubalheira escancarada, né? A gente está aqui diante de um caso que é seríssimo, né? A gente não pode desconsiderar esse caso como algo pontual, como mais um escândalo qualquer. Não, a gente está diante de algo que é grande como um mensalão, como o petrolão, o petralhão, enfim, chame-se como quiser. A gente está diante de algo gigantesco e algo imoral, que é o que é mais grave, né? Algo que nos causa repulsa, nos causa nojo. Estava conversando hoje, inclusive, com meu pai a respeito disso, um homem de 80 anos, e ele, enfim, uma pessoa já de idade, né? E fica, claro, até cria uma certa identificação com a relação com esses idosos que estão passando por isso, é nojento mesmo. Eu vi uma Ferrari sendo de uma das pessoas que estavam roubando, diversas Ferraris, mas eu vi 2 ali destacando-se. Como é que uma pessoa dessa acha que tudo bem, que é normal, que você consegue sair por aí passeando de Ferrari com dinheiro de velho? É um negócio realmente que causa repulso e nojo. Mas a gente precisa avançar a respeito disso, é preciso se fazer uma investigação. Agora, por exemplo, está se falando muito do Frei Chico, o tal do irmão do Lula, que coincidentemente, né, realmente é irmão do Lula, afinal ele não sabia de nada, é algo que parece mesmo que com o Lula não sabe de nada, ele também não sabe de nada, é da família. Agora, eu já vi, por exemplo, delegado da Polícia Federal dizendo que não, que ali o Frei Chico ele não estava. Então, quer dizer, a polícia está defendendo ou tentando criar algum tipo de embaraço ou demonstrando que essa investigação ela não vai ser destinada a certas pessoas, é necessário, então, realmente que o ambiente político, uma CPI, que outras esferas sigam essa investigação, façam a investigação adequada a respeito dos políticos ou do papel de pessoas que estão dentro do governo em relação a isso. É muito relevante a manifestação do Lupe a respeito de já estar sabendo disso e permanecer no governo. A gente está diante, então, de pessoas que são responsáveis ou corresponsáveis. Se você sabe de algo e não faz nada, então você é responsável. Se você mantém no cargo alguém que sabia de algo, você também é responsável, no caso do presidente Lula. E essa manifestação, o Salles estava bem dizendo, não importa onde isso começou, não importa de que maneira, importa que agora se está falando disso, né? E no momento em que se está falando disso, é preciso assumir a culpa e a responsabilidade e apurar.
Então, quando alguém assalta aqui o meu prédio, eu vou perguntar para o zelador se ele estava há 20 dias atrás atento ou não. Eu vou perguntar por que hoje ele deixou entrar o ladrão. É isso que ele precisa explicar. Não dá para a gente ter esse tipo de justificativa absolutamente imoral e esquivar-se da responsabilidade. O governo não pode se esquivar das responsabilidades que estão na cara dele. Quem vai devolver o dinheiro para o aposentado, evidentemente, é uma questão importante. Mas eu acho que, e defendi isso aqui recentemente, que não é o governo que tem que fazer. Nós temos que buscar o dinheiro nos sindicatos. Tem que pegar esse pessoal aí que está ligado a esses sindicatos, todos esses, presidente de sindicato, diretor, o lobista, o careca da Ferrari, o escambau A4, congelar o patrimônio de todas essas pessoas, as contas correntes de todos os sindicatos que estão envolvidos, fazer uma espécie de penhora online, como se faz contra a empresa, né, aquela história de penhora de conta e tudo, e sair devolvendo o dinheiro para os seus associados, e tirar dinheiro da pessoa física dos dirigentes dos sindicatos. Porque se o governo vai pagar isso, no fundo é o próprio aposentado, como qualquer outro brasileiro contribuinte, que está pagando a fraude. A fraude tem que ser paga, a responsabilidade de quem ficou com o dinheiro. Então, tomar cuidado com essa história do governo, falar, não, o governo vai reembolsar. Não, o governo tem que reembolsar como repassador, mas o dinheiro que ele vai reembolsar tem que vir do ressarcimento daqueles que roubaram. Senão fica tudo por isso mesmo, senão fica parecendo essa história do Banco Master aí que a gente está assistindo. Os caras, né, vai lá, põe a conta no fundo garantidor de crédito e explode tudo. Então, eu acho que tem que ficar esperto com isso aí. Com certeza absoluta. É hora de pegar a grana de quem roubou. É o meio mais fácil de resolver essa história. Mais bomba agora para você no Bradock Show. A Comissão de Segurança Pública do Senado realizou uma audiência pública sobre o caso Vaza Toga, com a presença dos jornalistas Glenn Greenwald, o famoso Verdevaldo, e também o português Sérgio Tavares. Greenwald afirmou que as provas que Moraes queria punir a Oeste, mesmo sem nenhuma evidência, são definitivas e muito claras. O jornalista lembrou a frase "use a criatividade", dita por juiz assistente de Moraes para encontrar formas de incriminar a revista Oeste. Sérgio Tavares revelou que Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do TSE, temia ser morto. Isso, morto por ordem do ministro Moraes, com execução atribuída ao PCC. Olha que doideira. Tagliaferro enviou um áudio à comissão prometendo responder às perguntas dos senadores no momento oportuno. Fabiana Barroso, será que Tagliaferro vai cumprir essa promessa do momento oportuno para falar? Muito difícil saber, né? O que nós temos aí, a gente precisa falar de coisas concretas. Ele mandou, de fato, um áudio para o próprio senador lá, o Flávio Bolsonaro, que é o presidente dessa comissão, e foi ouvido ali. Ele também mandou um outro áudio ao jornalista Alan dos Santos, dizendo a mesma coisa, né? Que ele está procurando a segurança da família dele. Em um dado momento, a senadora Damares até propôs, inclusive, até o jornalista, o Verdevaldo, que se ele precisasse de algum tipo de segurança, que ali estaria disponível, porque estava a comissão, tanto de segurança como direitos humanos, que é representado por ela, né? E eu fico me pensando, ela realmente propôs aquilo, mas a gente sabe que, infelizmente, quando bate no ministério, o ministério é do Lula, não sei se ele teria realmente essa garantia. Então, parabéns ao Green aí, que ele enfrentou tudo isso corajosamente, e também ao Sérgio Tavares, que fez afirmações que, como eu não moro em Portugal e eu não tenho passaporte americano, eu prefiro não comentar, tá, gente? Até porque também eu tenho família. Mas são gravíssimas, tanto o que foi falado como novidade, que é essa que o próprio Tavares mencionou, como também o que a gente já sempre soube. O que eu fico realmente preocupada é que existem instrumentos e nunca são acionados. Por que não chamam um representante do Ministério Público ali na hora, né? Mesmo que seja, não dá para acionar o famoso PGR, mas tem instrumentos para fazer isso. Por que não se fala da lei de abuso de autoridade, mesmo que não vá dar em nada? Por que não esgarça isso de uma vez? Porque a gente precisa fazer um paralelo. Olha o que o Glauber, né, um deputado de um partido pequeno, fez de escândalo ali no Congresso Nacional, com algo que, né? Então, por que a gente não vê esse mesmo tipo de postura, esgarçando todas as alternativas possíveis? Também tem mandato de segurança para entrar, habeas corpus, a gente já sabe que tudo pode ocorrer, mas a gente não pode contar com
não vou fazer porque não precisa fazer muito mais do que está sendo feito, porque o que foi falado ali é grave bastante, gente, para anular as eleições passadas, porque ficou claro que houve uma interferência indevida, e também anular todos os processos indevidos. Se a Lava Jato, que não era assim, dessa forma, por mais que o Gilmar Mendes diga que foi uma organização criminosa, engraçado que eles estão utilizando agora o Sérgio Moro, né? Interessante esse paralelo. Mas, por mais que ele fale, jamais chegou nem perto disso que nós estamos assistindo. Então, essa denúncia do Sérgio Tavares é super grave. É coisa assim que, realmente, né? Quem disse, vamos repetir, coisa de máfia, mas sendo no Brasil, é até mais perigoso, porque acho que até a máfia tem mais ética. Essas denúncias têm extrema gravidade, elas foram feitas no Senado Federal, mas em nenhum momento a gente vê o Senado tratar de uma lei que é consagrada no Brasil. O Brasil tem uma avançadíssima regra contra abuso de autoridade. Por que que essa lei nunca é evocada de maneira eficiente pelo parlamento? Essa audiência, inclusive, eu até fui convidado a participar, acabei não conseguindo por conta de que ela se estendeu e houve outros compromissos que eu já tinha antes avançado, dentre os quais estar contigo, como sempre, a 1h30, no Sem Rodeios. Mas eu, claro, enfim, assisti, eu acho que a gente não tem quem assista a uma audiência, esses fatos todos, que já haviam sido relatados em parte pelo próprio Talhaferro, noticiados na imprensa, noticiados por diversos veículos, é estarrecedor. A gente precisa ficar estarrecido e a gente precisa fazer alguma coisa com isso, né? Não adianta só a gente ficar estarrecido e ninguém tomar providência nenhuma. É isso que é grave. O Talhaferro disse isso, ou o Talhaferro disse aquilo, ou o Tavares disse isso, ou disse aquilo, certo? E ninguém vai fazer nada com isso. Esse é o grande ponto. Porque, veja, e para mim, a gente está diante aqui de algo que é muito maior do que o Moraes, ou muito maior do que o Talhaferro, ou muito maior do que questões pontuais ou pessoalizadas. Se o Moraes está investigando o Talhaferro por vazar sigilo funcional, que é de fato um crime previsto no 325 do Código Penal, violação de sigilo funcional, se ele está investigando por essa razão, é porque as informações que o Talhaferro vazou são verdadeiras, senão ele estaria sendo investigado por desinformação, por inventar mentira. Se ele está vazando, se essa investigação de vazamento de informação, é porque são informações, ou seja, porque era verdade, aquilo estava realmente sendo dito, estava acontecendo dentro do gabinete. Pois bem, diante disso, ninguém vai investigar o conteúdo dessas mensagens? Ninguém vai questionar se o Talhaferro disse ou não disse a verdade? Se ele se sentiu ameaçado porque ele está emocionalmente perturbado ou porque outras pessoas que estão emocionalmente perturbadas e se relacionaram com ele? Quer dizer, onde que vai ficar tudo isso? A gente está investigando o mensageiro, mas não vai investigar a mensagem? Estamos investigando o Talhaferro, mas não vamos investigar o conteúdo do que ele disse? Isso é que é o mais grave. E não investigar algo que chega aos ouvidos das autoridades é outro crime. É crime de prevaricação, que está também previsto no 319 do Código Penal. E isso precisa ser... alguém precisa fazer alguma coisa com isso. Nós estamos aqui diante de ilícitos que vão se assomando, notícias que vão se avolumando, questões que vão chegando aos nossos olhos e ninguém faz nada. Ninguém, que eu digo das autoridades públicas, relacionado sobretudo ao judiciário. Esse é o grande ponto para mim. Se o Talhaferro está dizendo algo correto ou não, se é verdade o que ele disse ou não, porque também a gente tem, claro, aqui que fazer a função de desconfiar, faz parte de toda e qualquer investigação. Ele ter dito que se sentia ameaçado não quer dizer necessariamente que ele foi ameaçado. Mas, muito bem, alguém aqui está mentindo. Alguém aqui está falando a verdade e alguma coisa séria está acontecendo. Quem vai investigar isso? Ninguém? Sério mesmo? Sério mesmo que a gente vai seguir dessa maneira, que as nossas autoridades judiciais vão se comportar dessa forma omissa diante de todo o ativismo que eles nos impõem dia e noite? E mais, tem um ponto aqui que passa despercebido, que é o seguinte: se o Talhaferro está sendo investigado por vazar essas informações para o GLIM, para a imprensa, portanto, para a Vazatoga, que foi publicado essa Vazatoga, essas reportagens da Folha de São Paulo, se ele está sendo investigado por vazar as informações, nós temos, é isso que está diante dos nossos olhos, nós temos um ministro
violando o sigilo de fonte? Porque como é que se descobriu que ele, então, foi ele que vazou? Como é que se chegou a essa conclusão, se não violando o sigilo constitucional de fonte que os jornalistas e as suas fontes têm direito? Isso é grave. O STF, ele é o guardião do sigilo de fonte, ele não é o violador. E isso atinge a imprensa inteira. E sério mesmo que a imprensa inteira está vendo isso e silenciando, não dando a mínima para esse caso? Depois, não adianta reclamar que a censura bate na porta dos jornalões. Ricardo Salles, a Constituição de 88, ela deu um poder gigantesco ao Ministério Público para ser o fiscal do povo, o fiscal das coisas erradas no Brasil. Por que o Ministério Público não está agindo nessa questão específica de abusos de autoridade? Tudo bem, o parlamento deveria ser mais incisivo na cobrança, mas quem tem o papel fundamental de fazer isso não está fazendo, né? Pois é, eu vou contar uma história de bastidor aqui. Acho que já passaram-se alguns anos, eu posso contar a história. Quando a gente estava no governo, veio o projeto de lei para o presidente Bolsonaro sancionar, que tratava justamente do abuso de autoridade. E ele tinha vários artigos e tal, e eu me lembro que foi uma grande discussão travada entre os ministros à época, eu ainda era ministro, e o Sérgio Moro era o ministro da Justiça, porque o Sérgio Moro era totalmente contra a lei do abuso de autoridade. E, por outro lado, vários ministros, dentre eles eu, éramos favoráveis. Quando você vê que existe uma recorrente postura de abuso de autoridade no Brasil, e ela não é de hoje, ela acontece em várias instâncias há muito tempo. É que, obviamente, quando vem da mais alta corte e quando vem de processos que você imaginaria estarem, ou deveriam ser os mais equilibrados e os que mais respeitam, né, o direito à ampla defesa, contraditório, devido processo legal, até cansa, né, ficar repetindo isso. Mas, enfim, você ainda fica mais chocado. Mas, na altura, houve uma grande discussão no governo, com relação, lá no nível ministerial, com relação a a lei de abuso de autoridade. E, francamente, os que são da área jurídica de carreira, e naquele caso especial, não era só ele, mas em especial o próprio Sérgio Moro, era totalmente contra. E nós, eu e mais alguns outros ministros, éramos totalmente favoráveis, justamente não por causa de casos como esse, que nós estamos tratando agora, mas de um recorrente abuso de autoridade que há no Brasil, e precisa haver um mecanismo para obstar isso. A tua pergunta, por que autoridades, você citou em especial o Ministério Público, mas eu posso falar também do Judiciário, por que há uma resistência muito grande em aplicar a lei de abuso de autoridade? Porque ninguém quer punir os seus pares, né? Então, o que acontece na prática? O corporativismo acaba falando mais alto. Você não vê promotores querendo ingressar com ações de abuso de autoridade contra outros promotores ou contra outros procuradores, e tampouco juízes, magistrados querendo julgar e impor a pena combinada com o abuso de autoridade a seus colegas ou outros operadores públicos da área do direito. Então, há sim um corporativismo muito grande, e muitos dos casos, entre os poucos casos de aplicação da lei de abuso de autoridade contra autoridades do Judiciário e do Ministério Público que se viu nos últimos tempos, são muito poucos, a grande maioria não deu em nada, porque, obviamente, é isso que eu estou dizendo, o corporativismo acaba falando mais alto. Grátis. Uma semana de curso de inglês grátis para você testar. Você acha que não tem condição de aprender inglês rápido? A gente garante que você tem e a gente aposta em você. Uma semana gratuita com o Vitor, com a Carol, com a Fernanda e com a Brenda na Daily Talks. Você vai poder aprender inglês com quem entende de verdade. O que precisa fazer? Moleza. Passa um zap para eles. Isso. O número está aqui na tela. 98 81 89 14 13. Ou então, se você está mais cansado, pega o celular, aponta para o QR Code que está aqui na página, cai direto lá. Você vai ser atendido pela turma da Daily Talks. Vai dizer, estou aqui no Bradock, quero estudar inglês. Vocês garantem que vocês me ensinam, em uma semana eu aprendo alguma coisa e depois posso continuar no curso se gostar? Sim, seus problemas acabaram e você ainda vai ganhar, se continuar, uma promoção nesse curso de inglês fantástico. Daily Talks. Venha aprender inglês com os mestres do idioma. E o Bradock? Um ultimato para você. Bradock Show, a partir de agora.
das 8 às 10 da noite, ou seja, das 20 às 22 horas. O melhor do jornalismo inteligente, independente, imperdível. Braddock Show, o programa que tem os melhores comentaristas da internet brasileira. Você não pode perder.